Geografia, professor Serjão. Ontem a gente teve professor Serrão. Hoje a gente tem professor Serjão. E ele vai se apresentar, né, dizendo também de onde vem. E mais um professor de cursinho que está aqui conosco neste momento importante. Não é isso, professor? Até meio-dia, a aula é sua, professor. Obrigada. Bom dia, gente. Eu não gostei desse bom dia, não. Achei muito tímido. Todo mundo tomou café de manhã, né? Bom dia! Bom dia! Ah, agora ficou melhor, né? Com certeza. Não, deixa ali. Beleza. Em primeiro lugar, gente, eu gostaria de agradecer aos colégios que estão presentes aqui, que já foram divulgados aqui no início pela banda que estava tocando aqui, né? E também me sinto lisonjeado por estar dividindo esse palco aqui com um professor de literatura que você acabou de ter a aula agora. O professor Evert, que está ali agora, né? Lá em cima se despedindo, que essa figura é um clássico da literatura. Eu me sinto muito lisonjeado, eu me sinto um pedaço dele, porque ele foi meu professor. Há alguns anos atrás, não vou dizer qual foi o ano não, para ele não ficar pensando que eu estou revelando a idade dele, tá certo? Mas assim... Alô, alô, alô? Beleza. Então, meu nome é Sérgio Silva, eu sou graduado, né? E também sou mestrando pela UNEB. Eu sou professor também da escola pública, ensino no colégio Heitor Villa-Lobos, no colégio Padre Palmeiras, que o Heitor Villa-Lobos fica aqui no Cabula e Padre Palmeiras em Mussurunga. E sou diretor do curso Clique, que é um cursinho preparatório para concursos e também vestibulares, Enem, né? Ao final da aula eu vou falar até um pouco do Clique, bem superficial. E eu sou também escritor, eu tenho um livro publicado, né? O livro chama-se A Vida é um Custo, que nesse momento agora eu vou falar sobre o livro e eu esqueço um pouco do que eu estou falando com vocês aqui, que meu objetivo maior é tentar transmitir para vocês algo que transmitiram para mim. E nesse momento de 3 meses antes do Enem, é muito importante vocês estarem aqui com a gente, para a gente estar transmitindo esse conteúdo para vocês, tá certo? Olha, na verdade, eu selecionei algumas questões, porque, gente, presta bem atenção. O que é que o Enem cobra de vocês? Em primeiro lugar, eles querem saber de vocês, independente da prova, na verdade, a prova não é de geografia. Já começa por aí. O Enem trabalha por área do conhecimento, tá certo? Área do conhecimento. A área de humanas, a prova ela é contextualizada. Às vezes, vocês podem estar pensando que está resolvendo uma questão de história. Ou, aliás, melhor, você não sabe se está resolvendo uma questão de história nem de geografia. Ela tem elementos de geografia implícitos na questão. Ou elementos de história implícitos na questão. Quiçá sociologia e filosofia. Na verdade, o aluno precisa ter uma habilidade de leitura do tempo para poder chegar a responder a questão com exatidão e não no famoso chute. Tá bom? Eu sei que na hora do vamos ver, na hora que dá o branco, tem um famoso chutezinho, né? Então, mas vocês não vão fazer isso não, viu, gente? Vocês estão sendo preparados aqui, que eles nem 100%, iniciativa do governo do Estado, né, da Secretaria de Educação, para vocês estarem preparados para responder a prova de maneira mais fácil, ok? É o seguinte, gente, vamos logo para a primeira questão, por favor? Ah, beleza. Olha que assunto, né? Esse assunto, se eu fosse realmente dar uma explicação somente do enunciado dele, eu teria que gastar aqui uns 50 minutos, né? Então, prova do Enem 2013. Vocês estão vendo aí, logo no enunciado, ele não fala nem nada. Ele a tabela, por si só, já é um enunciado. Ou seja, o aluno tem que ter a interpretação da tabela. Vocês tiveram aula de literatura agora, interpretaram uma poesia de Augusto dos Anjos, não é isso? Contextualizada. Mas uma tabela, ela quer dizer para vocês alguma coisa. E pode ter certeza que, geralmente, questões de vestibular e do Enem sempre vem tabela. E vocês precisam ter a visibilidade da tabela, tá certo? Então, vamos lá. Presta bem atenção no seguinte. Observem o nome taxa de fecundidade, tá bom?
taxa de fecundidade. Existe taxa de natalidade, taxa de mortalidade, não é isso? Taxa de natalidade é o número de pessoas nascidas em um determinado ano, em um determinado lugar. Mortalidade é aquela taxa percentual, né, de pessoas que foram, de óbitos, né, de pessoas mortas em um país ou uma região em determinado ano. E o que vem a ser taxa de fecundidade, certo? Taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher tem durante o ciclo reprodutivo dela, que, segundo as estatísticas, são dos anos período entre 15 a 49 anos, ok? Mas a taxa de fecundidade, ela está relacionada à taxa de natalidade, é ou não é? É ou não é? Tem ou não tem? Por exemplo, a mulher, para ter nascimento, primeiro tem que ter fecundação, né? Biologicamente, o que é fecundidade? Semanticamente não, na linguagem biológica. Fecundidade é a união de quê? Do óvulo com o espermatozoide. Às vezes a mulher pode até fecundar, mas não tem nascimento. Quantas mulheres que fecundam e depois ela perde o bebê? Não é isso? Não tem a questão das mulheres perderem os bebês antes do nascimento? Deixou de fecundar? Não. Mas deixou de quê? De nascer. Então, a taxa de fecundidade está relacionada à natalidade. Todavia, porém, contudo, entretanto, elas são taxas diferentes, ok? Então, para haver natalidade, tem que haver fecundidade. Mas nem toda fecundidade tem nascimento. Não é isso? Então, é isso que vocês têm que analisar. Pronto. Eu falei do panorama biológico, viu, gente? Tem que se ligar nisso aí. Agora, vamos analisar o seguinte. Vamos analisar, eu falei que uma prova do Enem tem implicitamente argumentos e conteúdos que são históricos e geográficos. Por exemplo, olha aqui, ó, 1930 até 2020. Observe a seta, né? A ligação da seta para onde ela está perpassando. Em 1940, 6,16 era a taxa de fecundidade das mulheres. Em 1950, aumentou para 6,21. Em 1960, mais ou menos até os anos 70, 6,28. Está vendo aí? Então, observe que dos anos 30 aos anos 60, beirando aos 70, as taxas se manteve alta, né? Por que acontecia isso? As mulheres tinham filho porque quer? Alguma coisa aconteceu. Aí que entra a questão histórica. Alguém pode me dizer quem era o presidente da República nos anos 30? Getúlio Vargas. Ok? Getúlio Vargas governou de 30 até que ano? Não ouvi? Eu não ouvi. De 30 até 45 na primeira fase. Governo provisório, governo constitucional e o famoso Estado Novo, ditadura Vargas. Ideologicamente, Vargas era chamado de quê? De pai dos ricos? Dos ricos? Eu não ouvi direito. Pai dos ricos ou dos pobres? Dos pobres. Você sabe, para ganhar a eleição, tem que ter o apoio de quem? Da população mais pobre ou dos mais ricos? O mais pobre é que vota, né? O que é que ele fez? Política social de Vargas. O que é que Vargas fez na sua política social? Ele criou aquela coisa chamada de auxílio maternidade. Poxa, a mulher chegava com a barriga desse tamanho, com um filho na mão, outro filho do outro lado. E Vargas dava auxílio maternidade. E criou também um famoso salário família. Pô, que beleza! Eu vou ter filho mais porque eu vou ganhar aquele dinheiro. Aquela política eu dou e o pobre come na palminha da minha mão. Não é isso? Resultado, isso fez Vargas ser conhecido o pobre que alguém falasse mal de Vargas nesse período, o nego acabar de matar. Não é isso? Então, essa política de Vargas dos anos 30 até os anos, beirando ano 1945, 50, é chamado de política natalista. Anota isso aí, viu, gente, que é importante.
política natalista. Essa política natalista fez que se mantesse os índices de fecundidade altíssimos. Olha quando tinha filho lá, 6,16, 6,21 e 6,28. E não existia também naquela época, sabe o que, galera? Os métodos contra e as pílulas. Olha, beleza? Agora para o Serjão, aí vocês podem perguntar, professor Serjão, me diga uma coisa. O que foi que aconteceu politicamente para essa seta começar a decair a partir dos anos 60 até o ano 2010? Aconteceu alguma coisa, não é isso? O que foi que aconteceu nesse período? Aí, período Vargas, eu não quero fortalecer em cima disso, porque vai demorar muito tempo, mas a política social de Vargas, que fez com que houvesse o aumento da taxa de natalidade no Brasil, de fecundidade no Brasil, foi a política social em que ele criou o salário família e auxílio maternidade, né? Mas, a partir dos anos 60 e 70 em diante, aconteceu alguma coisa para decair essa taxa de fecundidade. Sabe o que foi? A chegada do planejamento familiar e os métodos contraceptivos e o que mais? As pílulas anticoncepcionais. Observe que minha mãe teve 11 filhos, meu filho. Teve 12, foi sua avó, foi? E sua avó teve quantos filhos? Como é seu nome? Como é seu nome? Sim. Chayana, você está sendo... Pô, o professor Herbert falou de você, eu também. Você chama atenção, viu? Me diga uma coisa, sua avó teve quantos filhos, Chayana? 2 filhos, sua avó, foi? A sua avó era uma pessoa mais consciente, né? Usava camisinha, deve ser por isso, né? Mas minha mãe teve 13 filhos, morreram 2 e 11 irmãos nós tivemos. Quem? Quem? Diga. Ave Maria! Que é isso, rapaz? A cada filho, 1 hora, você tem 24 filhos, né? Fazer sexo em hora e hora, então. Não é isso? Melhor sexo daquele feito em hora e hora. Mas, rapaz, que velha para gostar de fazer amor, né? Rapaz. É igual aquela música, né? Fazer amor de madrugada. Nananana. Bora lá, gente. Ó, presta atenção, é o seguinte. Pedi para parou, como diz Beto Jamaica, né? Então é o seguinte, gente, o que aconteceu aqui? Chegaram ao Brasil os métodos contraceptivos nos anos 60 e nos anos 70. E ele foi importantíssimo para que nas áreas urbanas acontecesse justamente uma diminuição da fecundidade e com isso diminuiu a natalidade. E isso favoreceu esse decréscimo aí das taxas de fecundidade, tá certo? Então, gente, o que acontece? Quando decai a fecundidade, consequentemente cai a natalidade. E isso interfere naquela coisa que nós chamamos de crescimento vegetativo. Tá certo? Então, eis a questão. Então, para o aluno responder uma questão dessa, ele tem que ter essa visibilidade histórica dentro do panorama geográfico, demográfico e geográfico. Tá certo? Aí você diz assim, professor Sérgio, até na época, os estilos musicais, a literatura musical na época estava associada a isso, a questão que estava acontecendo no país. Não é isso? Hoje não tem música de protesto? Não tem música de protesto? Naquela época também tinha uma música de protesto. A geração dos anos 50 e 60 tinha a bossa nova. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Existia as músicas da geração Tropicália, de Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Caetano, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Mas tinha as músicas chamadas da geração de Roberto Carlos, que tinha aquelas músicas apaixonadas. Mas tinha também a música brega, aquela música para as classes mais populares, né? É como se fosse uma rocha hoje, tá certo? A música de seresta. E tinha uma música que era justamente nesse período, né?
Pode passar aí, meu amigo, o trechinho dela, por favor? Ah, deixa eu ver. Não está lá, não. Aí, para aí. Peguei no fundo do baú, foi? As professoras conhecem lá em cima. Todas elas conhecem, certo? Essa. Ó. Conhece não, é? Conhece, sim. Conhece. Todas elas conhecem, sim. E é pra cá não, todo mundo conhece aí, viu? Silvana conhece, aqui que é novinha. Silvana que é novinha, tem 20 anos, conhece. Olha só o seguinte. Eu vou cantar um trecho da música e no refrão quero todo mundo cantando, tá bom? Já não sei há quanto tempo nossa vida é uma vida só e nada mais. Nossos dias vão passando e você sempre deixando tudo para depois. Todo dia a gente ama, mas você não quer deixar nascer o fruto desse amor. Não entende o que é preciso ter alguém em nossa vida, seja como for. Você diz que me ama, que tudo nessa vida sou eu. Então eu quero ver você esperando um filho meu. Então eu quero ver você esperando um filho meu. Todo mundo, pare de tomar. Quer comigo agora? Porque ela não deixa o nosso filho nascer. Mais uma vez. Porque ela não deixa o nosso... Rapaz, que música breguinha. Peguei do fundo. Gostaram, galera? Quem gostou, bate palma. Muito obrigado. Vamos para a questão. Pedi para parar, parou. Serjão falou e disse. Quem marcou a letra E aí? Levanta a mão sem medo de errar, viu, gente? Ninguém marcou não, foi? Ah, beleza. Marcou, foi? Não tem problema. Quem marcou, nós estamos aqui para ensinar. Vamos ser sinceros. Ó, a letra diz assim, gente, ó. Aumento da população, da renovação da população economicamente ativa. O gráfico fala de economia de população ativa. População ativa é aquela que trabalha ou não trabalha? Que trabalha de carteira A, sim? Tem alguma coisa no texto aí? Não. Então, elimina a letra E, certo? Letra D, expansão de política de controle da natalidade. O texto fala sobre planejamento familiar aí? Fala só do gráfico, né? Está falando de planejamento familiar? Não. Letra C, diminuição da proporção de adultos. Está falando de faixa etária aí? De crianças e jovens adultos? Nada a ver. Letra A é a resposta certa? Alguém marcou a letra A que eu vi aí, né? Ficou na dúvida, né? Eu sabia que vocês iam ficar na dúvida. Gente, letra A. Decréscimo da população absoluta. Por que a letra A pode ter uma pegadinha para vocês? Presta atenção. Quando você tem uma diminuição da fecundidade, que diminui, consequentemente, a natalidade, isso interfere no crescimento populacional. Só que o crescimento da população absoluta não depende só da diminuição da fecundidade. Depende da mortalidade. Imagine se tiver 1000 pessoas em um país e morrem 800 e nasce 800. Teve crescimento? Teve decrescimento? Então, não pode ser crescimento da população absoluta. Outra coisa que vocês têm que anotar aí na pegadinha, gente, que eles botaram de sacanagem, desculpa a expressão para vocês. Para ter crescimento da população absoluta, tem também que ver a taxa de imigração e a taxa de imigração. O que é imigração? Imigração significa o quê, galera? Entrada ou saída? Imigração é entrada. Imigração é o quê? Então, essa divisão, essa diferença também interfere no crescimento da população absoluta. Por isso está falsa a letra A. Tá certo? Então, qual é a letra certa? Letra B. Redução do crescimento vegetativo.
que é a diferença da taxa de natalidade e a taxa de o quê? De mortalidade. Letra B, que é a resposta certa. É assim que se faz, viu, galera? Então, todo mundo marcou. Eu acho que 90% aqui marcou letra B, não é isso? Então, beleza? Gostaram da questão? Aprenderam? Não vão esquecer mais, tá certo? Tá bom? Beleza, muito obrigado. Vamos para a segunda questão? Por favor, DJ. Ah, DJ já botou, né? Rapaz, esse DJ aqui pô. Rapaz, que cara é esse, viu, velho? Já tá na frente. Não perde tempo. Professor, Oi. ela está aqui no meio, entre os alunos. Não Quem? é ele. Quem passa é ela aqui, ó. Essa... Oh. É. Eu logo vi, né? Poxa, Tá uma vendo? boneca, Fazer juiz. uma bonequinha dessa no meio assim, realmente, a eficiência é total. Vamos embora. Como é seu nome? André, é? Muito obrigado. Segunda questão. Ó. Segunda questão é a seguinte, gente, ó. Vou dar uma de Ebert agora, né? É um poema. Na verdade, não é um poema, não, é um texto, né? Não é em forma de poema, não. Bora lá ler todo mundo? Bora ler comigo, por favor? Então... Mais alto um pouquinho. Gente, que vozes maravilhosas, viu? Que beleza. Palma para vocês aí, na moral. Viu? Vocês são demais, viu? Poxa. Se fosse na concha acústica, meu amigo, para todo o Brasil, hein? Seria beleza. Gente, quais são os temas, ou melhor, as palavras que vocês irão fazer uma espécie de um grife, né? Você vai grifá-las. Por exemplo, então a travessia das veredas sertanejas. Grita aí, sertaneja. Sertanejas, grife aí. É mais exaustiva que de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem um desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas, ao passo que a outra o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia, enlaça-o na trama epinescente e não atrai, repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho. Grife espinho, por favor. Certo? Grife aí a palavra espinho. Com os gravetos estalados em lanças, grife lanças aí. E desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas. Imutável no aspecto desolado. Árvores sem folhas, grife árvores sem folhas. Certo? De galhos estorcidos e secos, grife a palavra secos, por favor, secos. Revoltos entrecruzados, apontando rijamente no espaço, ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora, grife flora aí, agonizante. Olha só, gente, ó, essas palavras definem o que vocês vão responder no tema. Mesmo que vocês não tenham dificuldade de interpretar as metáforas que estão implícitas no texto. Volta para o texto aí, DJ, por favor. André, volta aí no texto. Olha só. Você está vendo aí que é uma paisagem. Ele está descrevendo um aspecto de uma paisagem, né? Então, ele fala em travessia das veredas sertanejas. Ele está dizendo que é o quê? Sertão. Perfeito? No Brasil, existem quantas regiões? Pelo IBGE, 5. Quais são elas? Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Vamos fazer o seguinte? Lembre aí, na mente de vocês, a capacidade de imaginar a região Nordeste. A região Nordeste tem
três micro-regiões. O litoral do Nordeste, o Agreste e o Sertão. E o meio norte. Aliás, são 4 micro-regiões nordestinas. O litoral, onde nós estamos. Vem cá. No litoral do Nordeste, onde nós estamos, tem esse tipo de vegetação, de paisagem, clima seco, veredas sertanejas, espinhos, galhos estorcidos e secos. Não tem, não é isso? O Agreste fica entre o sertão, certo? E o litoral, fica intermediano. O meio norte é lá em cima, próximo do norte, onde tem Piauí e Maranhão. Então, a paisagem, ela está falando do sertão. O clima do Nordeste são 2 tipos climáticos, visivelmente diferenciados. No litoral, o clima é tropical úmido, que a vegetação é a Mata Atlântica, onde nós estamos aqui, perto da praia, né? Perto da área costeira, e no sertão a região, o clima é seco, é semiárido, é tropical semiárido, e todo o clima ele está dialogando com a vegetação o tempo todo. Onde tem um clima seco, vai ter vegetação atribuída ao clima. Então, no sertão, você tem um clima semiárido e a vegetação é chamada de quê? Caatinga. Gente, a caatinga ela retrata aspectos da vegetação sertaneja. Lá você tem a população que vive com a falta de quê? De água. Os solos lá são úmidos ou secos? Secos. A vegetação típica do sertão é quê? Caatinga. E isso leva ao sertanejo retratar isso em estilo de literatura, assim como a música que eu acabei de cantar agora é de Aldair José, dos anos 60 e 70. Então, Luiz Gonzaga, conhecido como Rei do Baião, maior poeta da música popular brasileira em termos sertanejo, ele tem uma música que diz: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, mas que faltanha judiação. Não é isso? Todo mundo agora. Quando olhei... Tá bonito. Tá bonito, hein? Não é isso? Que beleza, né? Pedi para parou. Presta atenção, é o seguinte, gente, ó. Toda a literatura musical, gente, ela está associada a um acontecimento histórico, seja ele físico-geográfico, seja ele fitogeográfico, seja ele biológico, político ou econômico. Essa música retrata uma região castigada pela seca, em que a população sertaneja sofria os problemas climáticos e não tinha apoio do governo federal. Ainda tem isso, tá bom? Por isso que, vamos para a questão agora? Os elementos descritos, os elementos da paisagem descritos, ele fala da paisagem que está no poema, no texto, correspondem a aspectos biogeográficos. Grife essa palavra, por favor, aí. Que são aspectos biogeográficos. Bio o quê? De vida, né? E geográfico, a paisagem terrestre, não é isso? Então, aspectos biogeográficos. Bio não é vida? Então, a vida que ele quer chamar a atenção é a flora e a fauna. Os animais e os vegetais. Ok? Ele quer falar o seguinte, que naquela paisagem do sertão, animais e vegetais, eles estão associados ao tipo climático, ao tipo de ambiente natural da paisagem. Lá no sertão pode ter uma árvore como na Amazônia? Pode ter o pulmão do mundo no sertão? Não. Você tem uma árvore espinhenta, que ela absorve a água
nos períodos fracos de chuva, para sobreviver ao longo período de estiagem. Lampião, com sua... Aí vocês têm que fazer associação com tudo. É isso que o Enem quer com você, gente. Eles querem que você tenha a visão de interpretação de um enunciado, de um texto, associado aos conhecimentos. Lampião, na época do cangaço, o seu bando, para poder ele estar naquela região, teria que beber a água da caatinga. Ele abria e saia água da caatinga, porque é a água que ela absorvia para sobreviver aos períodos grandes da seca, tá certo? E o resto são coisas que vocês já sabem aí da situação sertaneja. Então vamos lá. O elemento da paisagem deste tipo de texto corresponde ao aspecto biogeográfico presente na letra A. Aliás, vamos pegar as letras que não são verdadeiras, certo? Letra E. Homogeneização da cobertura perennifólia. Gente, homogêneo é uma coisa igual ou diferente? Ele está falando que há uma igualdade da cobertura perennifoliada. Perene significa uma coisa permanente. E que as folhas são todas iguais. Olha só o seguinte. Na vegetação da caatinga, existem elementos também do cerrado próximo. Então, não tem homogeneização da cobertura vegetal, porque a caatinga e o cerrado são áreas de transição também, tá bom? Letra D. Adaptação elevada à salinidade, certo? Adaptação elevada à salinidade. Os solos secos, eles são secos, certo? Mas, assim, a questão do teor de sal dos solos secos reflete um estudo mais biológico. E isso não tem a ver nada com a paisagem, quer dizer, não tem a ver com o texto, no teor do texto que está aqui. Letra C. Transição para mata de grande porte. Olha só o seguinte, a caatinga não é área de transição, porque também tem o meio norte. O meio norte que é área de transição para a área de grande porte, que seria a floresta equatorial, que é a floresta amazônica na região norte. Letra B, formação de florestas latifoliadas. Late significa grande e foliada, folhas. Floresta de folhas grandes só tem na região norte, que é a Amazônia. Então, está falso. Qual a letra certa? Letra A. Letra composição de vegetação xerófila. Ele não botou caatinga para vocês se atrapalharem. São termos fitogeográficos. Vocês têm que ter o dicionário da geografia na palma da mão. Por exemplo, o que é uma vegetação xerófila? Xero significa o quê? Seco. Puxa uma setinha e bota aí. Xero significa seco. Então, xerófilas são vegetais que se adaptam a regiões secas. É o caso da caatinga, tá bom? Ele botaria a caatinga, você mataria logo. Ele botou xerófila para o aluno ficar perdido. Pô, o que é xerófila? Tá bom? A mesma coisa é o seguinte, hidrófila. São vegetais que vivem em ambientes úmidos. Hidro, de água. E xero, seco. Tá bom, gente? Tenha cuidado com isso. E eu botei a música de Luiz Gonzaga, um trechinho aí, para vocês entenderem que toda a composição litorária tem a ver com a paisagem geográfica e as questões históricas de uma região. Andrezinha, por favor, questão 3. A questão 3 fala sobre um tema... Olha, aqui eu peguei uma questão de população, uma questão de geografia física e uma questão humana. As duas últimas são de humanas, certo? Ó, questão 3, ok? Vamos ler o enunciado, todo mundo junto? A grifem, por favor, aí, onde tem a urbanização brasileira no início da segunda metade do século XX. Grife, por favor, essa parte aí, tá bom? O que é que ele quer que vocês saibam? Segunda metade do século XX, a partir de que ano? 1900 e quanto? 1900 e quanto? 1950. Segunda metade do século XX. Ele falou início
Início da segunda metade. Observe tudo na questão, gente. Ninguém está dando mole para vocês aqui, não. Vocês têm que estar ligados, velho. Tem que estar com a sinergia na questão. Toda letra que está na questão, você tem que se ligar. Toda vírgula. Olha o que ele fala. Início. Porque se ele fala assim, na segunda metade do século XX, é de 1950 a 2000. Aí ele não define o que é que ele quer na questão. A questão pode ser até anulada. Mas ele falou o seguinte, no início da segunda metade. O que é que entende? De 1950 a 1960, ou 1970, não é isso? É o início da segunda metade do século XX. O que é que vocês têm que pegar de cara aí? Segunda metade do século XX, quem era o presidente que chamou mais atenção no Brasil? JK. Governou de que ano? De 56 até 1961. Tá bom, gente? Veja bem o seguinte. Olha só. Eu já falei com vocês que Vargas, na área social, ele criou o salário família e auxílio maternidade. Mas na área econômica, Vargas também, ele deu para o Brasil o que nós chamamos de revolução industrial. Vargas criou as indústrias chamadas indústria de base. O que são indústria de base, gente? Não são os tipos de indústria de base, não. O que é indústria de base? Alguém sabe aí? Tudo bem, vocês vão saber agora. O que é a base? As indústrias de base são aquelas indústrias que são básicas para surgir outras indústrias. Por exemplo, sem petróleo, como é que pode outras indústrias surgirem sem petróleo? Aí Vargas criou o quê? A Petrobras, tá bom? Outra coisa, se Vargas tinha, ou quer dizer, o Brasil precisava de produzir minérios, de explorar minérios. Ele criou a famosa Companhia Vale do Rio Doce. Mas o Brasil precisava também de transformar o ferro tirado da Vale do Rio Doce ou das outras indústrias mineradoras em aço. Ele construiu a Companhia Siderúrgica Nacional. Olha, Companhia Siderúrgica Nacional, construída em Volta Redonda. Companhia Vale do Rio Doce, região sudeste. E a Petrobras, com o lema, o petróleo é dos Estados Unidos ou o petróleo é nosso? O petróleo é nosso. Então, Vargas criou uma política industrial chamada de política nacionalista. Só que entenda o seguinte, nos anos 50, quando Vargas retornou de 51 a 54, que teve o suicídio dele naquele período tinha acabado já a Segunda Guerra Mundial. E o mundo estava dividido entre dois sistemas políticos antagônicos. Dois sistemas políticos antagônicos. Tem que ter essa pegada a vocês. Os dois sistemas eram o quê? O capitalismo liderado por quem? Por quem? Pelos Estados Unidos. E o socialismo liderado por quem? Por quem? Pela ex-União Soviética, que virou Rússia novamente. Se ligue nisso, viu, gente, também. Viu? Essa nomenclatura vocês também têm que se ligar. Tá bom? Então, Vargas, quando ele constrói as indústrias de base, ele rompe com o capitalismo dos Estados Unidos. Por causa da Guerra Fria. Uns países poderiam ser capitalistas e outros poderiam ser o quê? Socialistas. Vargas não queria nem uma coisa nem outra. Vargas queria desenvolver o Brasil no seu capitalismo. Queria desenvolver o Brasil que nós chamamos de nacionalismo. Certo? Que apelidaram até de fascismo, que hoje estamos se falando hoje, né? O que é o nacionalismo? É você desenvolver o capital, desenvolver a economia com o que você tem no seu próprio país. Olha, o cara cria uma indústria chamada de Petrobras, com o lema o petróleo é nosso. Nacionalismo. Companhia Vale do Rio Doce, nacional. Companhia Siderúrgica Nacional também. Então, na área econômica, Vargas criou isso. Só que quando chegou em Juscelino, o que Juscelino fez? Ele pegou tudo que Vargas construiu, as indústrias de base de Vargas, e abriu o Brasil a quê? Ao capitalismo dos Estados Unidos.
Na verdade, ele se vendeu aos Estados Unidos. Vendeu o Brasil aos Estados Unidos. Aí Juscelino criou o que nós chamamos de plano de meta, que nós vamos ver na quarta questão, tá certo? Quando Juscelino consolidou as indústrias no Brasil, qual era a região brasileira mais desenvolvida? O Sudeste. Já tinha as bases. Juscelino atraiu o quê? As famosas multinacionais para o Brasil, tá certo? Ao troco disso, teve que pavimentar todas as indústrias, pavimentar todas as vias rodoviárias. Ele deixou as ferrovias e começou a investir em quê? Nas rodovias. Mas entregou o Brasil ao capital estrangeiro, através da chegada de quê? Das multinacionais. Então, a política de Vargas Juscelino eram políticas diferentes, política econômica diferente, certo? Mas, nós estamos falando aqui de quê? De urbanização, não é isso? O que é urbanização? O que é urbanização? Vem cá, olha, presta atenção. Todo mundo pensa que urbanizar é você apenas melhorar a cidade, construir prédios, vias. Não é isso. A urbanização é o crescimento da população da cidade, que é provocada pelo êxodo rural. Toda a população sai da zona rural e vai para a zona urbana. Quando a população da zona rural sai, aconteceu alguma coisa na zona rural para sair. Aconteceu lá ou a mecanização da agricultura, certo? Ou as indústrias chegaram na zona rural. Resultado, a população da zona rural vem para a zona urbana, o que é que acontece? Diminui a população da zona rural e aumenta a população da zona urbana. Quando aumenta a população da zona urbana, provocada pelo êxodo rural, isso é chamado de urbanização. E nos anos 50 e 60, essa urbanização no Brasil aconteceu de forma acelerada. Os nordestinos foram para São Paulo, Sudeste, em busca de melhores condições de vida. Por quê? No Sudeste estava chegando as indústrias, e automaticamente consolidada pelas multinacionais de JK, tá certo? Para facilitar a indústria automobilística, a JK deixou de investir nas ferrovias e investiu nas rodovias, a troco de pegar dinheiro emprestado dos Estados Unidos. Então, vamos lá. A urbanização brasileira no século XX, metade do século XX, promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. Grife essa parte aí, por favor. Quando ele fala, ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. Isso é chamado, sabe de quê? Grifem aí, por favor, e botem do lado, crescimento urbano. Vem cá, galera. Bora ser, vocês são meninos inteligentes. Aqui, Colégio da Polícia Militar está aqui. Quais são os outros colégios que tem aqui também? Por ordem. Diga um primeiro aí. Colégio? Colégio Alaô Coutinho. Colégio da Polícia Militar. Outro colégio aí, por favor. Como? Polivalente de Candeias. E qual é outro? Colégio Polivalente de Candeias. Palma para Polivalente de Candeias. Colégio da Polícia Militar. Todo mundo bate palma. Colégio Alaô, né? Alaô Coutinho, é isso? Pronto. Faltou algum aí que eu esqueci, gente? Kleber Pacheco de Oliveira, palma. Vocês todos são meninos maravilhosos. Prestem bem atenção, é o seguinte, ó. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. Vem cá, gente. Preste atenção. Se aumenta a população da cidade, você acha que a cidade vai continuar? A população dobra. A população vai continuar com os mesmos túneis, as mesmas ruas estreitas? Tem que alargar a rua, não é isso? Tem que também criar túneis e viadutos, não é isso mesmo? Isso é chamado de crescimento urbano. Então, todo o processo de urbanização tem que vir com crescimento urbano, senão incha as cidades. Imagine Salvador te receber agora 1 milhão de imigrantes vindo do Haiti para aqui. Imagine. Esse auditório aqui teria quantas pessoas? Não tinha condições nenhuma, né? Teria que construir. Então, todo o processo de urbanização, ele tem que vir com crescimento urbano, que é o crescimento das cidades, a estrutura das cidades. Então, vamos lá. O bonde foi a primeira vítima. Olha só, gente, se cresce muita gente...
Se cresce a população da cidade, você acha que a população da cidade crescendo vai continuar com bonde? O bonde anda muito devagar, né, não? Anda 20 quilômetros. Poxa, tem que botar o transporte mais rápido. Então ele fala, o bonde foi a primeira vítima fatal. Eles acabaram com o bonde. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. O governo começou a investir nas rodovias para entrar no Brasil a indústria o quê? Automobilística. Então vamos lá, galera. A relação entre transportes e urbanização é explicada no texto pela letra A. Retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa? Nada a ver. Demanda por transporte individual. E transporte individual? Ocasionada pela expansão da mancha urbana? Transporte individual, coletivo, eu compro meu carro, você compra outro? Tem condições, né? Letra C. Presença hegemônica do transporte alternativo. Pô, Topic, ela está e bota a cara na frente. Aqui é R$1, ó, pode vir. Pelo amor de Deus, não existia na época transporte alternativo, não. Alternativo é coisa de cidades grandes dos 10, 20 anos para cá, tá certo? Letra D. Aglomeração do espaço urbano, metropolitano, impedindo a construção do transporte metroviário. Pelo contrário, né? Então, qual é a resposta certa? Letra E. Predominância do transporte rodoviário associada à penetração das multinacionais no Brasil. Política de Juscelino chamado Plano de Metas. 50 anos em 5. Tem até uma paródia aqui para você, para a gente encerrar, viu, galera? Com chave de ouro, certo? Rapaz, olha, vamos lá. Mas vamos primeiro responder a questão número 4, depois a gente fecha com essa paródia construída por mim, que eu quero que vocês me ajudem no coral aí, tá bom? É em cima de uma música de Thierry e de Saulo, né? Alguém conhece aqui a música? Conhece não? A música arrochando, quebrando e arrochando. Conhece não? Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece um pouquinho, né? Não é antiga não, né? Tem uns 3 ou 4 anos, né? Assim, ó. Pablo, eu já te falei que ela disse para você não se apaixonar. Thierry foi maior que eu não pude evitar. Pablo, você tá gramadão, ela não está nem aí. Thierry, meu amigo, eu tô aqui para te ouvir. O meu parceiro na dançada sobe e desce. Você vai fazer a dançada mexe-mexe. Não é isso? Cancendo é um amor e respeito pra poder pegar ela de jeito. Arrochando, vai! Né? Quebrando e arrochando. Olha, depois eu fiz uma paródia baseada nessa música, vocês vão gostar. Olha só. Olha só. Bora lá. Vocês estão vendo aí a cara de quem aí? Jota? Com esse óculos parecendo um maluco aí, né? Não é isso? E um Jequinha tatu do lado dele, né? Sabe o que é o Jeca aí? É a figura do nordestino, né? Sertanejo. Tito ignorante para os intelectuais da época. Olha o que ele diz. Porra, você agora tem um automóvel brasileiro, cara. Para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quer mais o quê? Aí o Jeca diz, um prato de feijão brasileiro, seu doutor? Qual é a crítica da charge aí, gente? Olha só, enquanto o Jeca, ele é patriota, nacionalista, feijão lembra o prato brasileiro. JK diz, você tem automóvel para correr em estrada pavimentada, com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Na verdade, é uma forma, uma crítica à política, as críticas recebidas por Juscelino ao entreguismo do Brasil ao capitalismo estrangeiro, tá certo? A charge retrata essa questão. É uma questão muito direta. Então, é uma ironia, é um sarcasmo, certo?
Ele fala, a charge ironiza a política desenvolvimentista do JK. Tá certo? Política desenvolvimentista do JK é 50 anos em 5, indústria automobilística, rodovias no lugar das ferrovias, certo? Todas essas políticas foram implementadas pelo governo JK. Abertura às multinacionais e a construção de Brasília. Foi os projetos desenvolvimentistas de JK. O Brasil cresceu bastante, mas entregue ao capital estrangeiro. A dívida externa do Brasil cresceu absurdamente. Tá bom? Então, vamos para a questão. Depois a gente vai ver aqui. Aliás, antes de chegar à resposta da questão, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Do outro lado, né? Aqui. Ó, vamos lá? Olha, presta bem atenção no seguinte. Eu queria essa charge. Pega a charge aí, por favor. Bota aí, Andreazinha. A charge, a música, aliás, o diálogo. Ó, essa música é um diálogo, né, que eu criei entre JK e Vargas, retratando a política econômica dos dois governos, o antagonismo da política econômica dos dois governos. Então, vamos lá. Vou fazer em texto, depois em verso, né? Vargas, eu já lhe falei, deixar as multinacionais entrar. JK, eu não vou fazer isso, eu quero é nacionalizar. Vargas, a UDN é oposição e você está nem aí. JK com as indústrias de base e o Brasil vai construir. Multinacionais vão entrar de qualquer jeito e você com esse impedimento. E você com esse impedimento, eu vou deixar entrar no meu governo. Essa fala de JK, viu, gente? Brasília construindo, rodovias no lugar das ferrovias, indústria automobilística, 50 anos em 5, e abertura às multinacionais. Tá bom? Eu vou cantar um trechinho para vocês ouvirem. Canta no canto, galera! Eu não vou cantar, não. Posso, não quero deixar. Poxa! Vamos lá. É assim, ó. Vocês ficam dando risada, ficam envergonhados. É assim, ó. Vargas, eu já lhe falei, deixa as multinacionais entrar. JK, eu não vou fazer isso, eu quero é nacionalizar. Não. Vargas, UDN, oposição, e cê tá nem aí. JK com as indústrias de base, o Brasil vai construir. Multinacionais vai entrar de qualquer jeito. E você com esse impedimento, eu vou deixar entrar no meu governo Brasília construindo rodovias, no lugar das ferrovias, indústria automobilística, 50 anos em 5. Ah, que massa! Gostou? Eu gostei também da percussão. A percussão também foi muito massa. Gente, vamos fazer o seguinte. Ó. Presta atenção. Eu falo a primeira estrofe, vocês falam a segunda, tá bom? Até o final, tá bom, gente? Vamos lá? E no refrão, todo mundo junto? Vamos lá? A gente tá quase encerrando já, viu, gente? Cadê Silvana? Tem quanto tempo ainda? Bora lá? Todo mundo, viu, gente? Silvana, quanto tempo? Olha aí, rapidinho. Ah, tem tempo pra caramba ainda. É até 1h da tarde, dá tempo. Termina que horas? Que horas são aí? Ah, dá tempo ainda. Tem 30 minutos? Ah, tranquilo, dá para terminar antes. Bora lá. Gente, bora lá? Vargas, eu já te falei, deixa as multinacionais entrar. Não. Vargas, UDN, oposição, e cê tá nem aí.
Os nacionais vai entrar de qualquer jeito. E você com esse impedimento. E você com esse impedimento. Vocês! Brasília, Brasília. Rodovias, rodovias. No lugar. Indústria, indústria, indústria. E 50 anos em 5. Abertura, abertura, abertura multinacionais. Aí vai, né? Gostaram? Massa, gente. Aí vocês têm justamente a letra da paródia de JK e Vargas. Vamos para a questão, galera? Vamos para a questão? Se vocês quiserem, tiver um tempinho, quiser cantar no final, a gente volta para encerrar o show, todo mundo cantando. Vamos para a questão. Aqui. A charge ironiza a política desenvolvimentista, gente, do governo JK. O que é a política desenvolvimentista de JK? É justamente o que está na música. 50 anos em 5, construção de Brasília, abertura multinacionais, rodovias no lugar das ferrovias, tá certo? Essa é a política desenvolvimentista do governo JK. Abertura ao capital estrangeiro. Enquanto que Vargas tinha uma política econômica nacionalista com aqueles temas que eu falei para vocês. As indústrias de base, CVRD, CSN e a Petrobras, e o famoso nacionalismo, ok? Então, há esse antagonismo político entre os dois governos, ok? Para vocês não esquecerem mais disso. Fazer a prova do Enem, você não vai esquecer mais disso. Tá bom, gente? Beleza? Vamos lá? Então, vamos lá. A charge... deixa eu ver. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo JK ao... Vamos lá. Letra A. Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu a desigualdade regional do país? Nada a ver. Isso vai diminuir a desigualdade entre as regiões brasileiras? O Nordeste torna mais desenvolvido por causa da malha viária? Pelo amor de Deus. Lembrando que, presta atenção, nos anos 60... Aliás, olha, presta atenção. O Brasil tem 5 regiões. Teve um período da história econômica brasileira, período colonial, que o Nordeste era a região mais desenvolvida, porque tinha o pau-brasil e a cana-de-açúcar no Nordeste. Onde a riqueza para exportação está instalada é onde tem um desenvolvimento. Então, o Nordeste, 16 e 17, Nordeste passou, era a região mais desenvolvida do Brasil. Só que, com a descoberta do ouro, o Nordeste perdeu o trono para o Sudeste, porque a descoberta de ouro foi onde? Em Minas Gerais. E depois de Minas Gerais, continuou sendo o Sudeste, porque a 4ª riqueza econômica brasileira foi o café, que foi também produzida na região Sudeste, Vale do Paraíba. E o café foi uma ponta de lança para as indústrias, também no Sudeste. Então, do século XVIII para cá, a região brasileira mais desenvolvida é a região que? Sudeste, tá certo? Por isso que todo acontecimento econômico brasileiro até os dias atuais, primeiro acontece no Sudeste, depois vai dilacerando para as outras regiões brasileiras, ok? Então, quando ele fala evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país, pelo amor de Deus, é uma grande piada, né? Não existe isso. Letra B. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. Nada a ver, gente. Certo? A modernização das indústrias brasileiras estava para atender o mercado externo. A melhor produção, tanto faz agrícolas como de pecuária, ou seja, o agronegócio hoje, que nós chamamos de agricultura moderna, é para atender o mercado externo, mas precisa vender, precisa exportar. Agora, os produtos que não são tão bons ficam aqui, mas os produtos melhores vão para fora.
Tá certo? Então, não seria nessa época, seria a mesma coisa, que seria diferente. A modernização das indústrias, a produção, dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. Pelo amor de Deus, é uma grande piada, não existe isso. A produção era para o mercado externo, tá bom? Letra D. Ressaltar... Não, calma, é uma estratégia minha. Ressaltar... Aí eu dou uma resposta para vocês, né? Vocês já gostam disso, né? Poxa... Devia fazer o contrário, né? Para ver se vocês estão respondendo certo aí primeiro. Mas já entreguei o jogo, agora vamos até o final. Letra D. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários. Que beleza, né? Pô, o salário de trabalhadores foi incrementado. Então, Silvana passou a ganhar 20 salários mínimos aqui, porque incrementou na época, né? Pelo amor de Deus. O professor que está ali também passou a ganhar quantos? Os professores que estão lá em cima também passaram a ganhar outros salários com isso. Oh, uma piada, gente. Letra E. Mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalho para a população local. Meu Deus, meu pai. Ai, meu pai. Meu pai heredar, né? Ó pai, ó. Ó pai, ó. Né? Como diz Lázaro Ramos, né? Letra C. Por que a letra C está certa, gente? Ó. Enfatizar. O que é enfatizar? É dar ênfase, né? Que o crescimento econômico, certo? Implicou o aumento das contradições, o quê? Socioespaciais. Agora eu quero que vocês marquem, mas saibam o que está marcando. Não adianta só marcar por isso, gente. Ó. O que é contradição? A palavra contradição lembra o que para vocês? Não ouvi? Ao contrário, né? Diferença. Você falou muito bem, diferenças. Contradições são diferenças. Socioespaciais. E aí? Essa palavra remete ao quê? Diga aí para mim. Socioespaciais é o quê? Localidade, né? E sociais no local, no espaço, não é isso mesmo? Mas quando você fala sociais em um espaço, ele quer saber, sabe o quê, galera? A grosso modo, é desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então, quando ele fala contradições socioespaciais, ele quer dizer que aumentou a desigualdade socioeconômica entre os espaços brasileiros. Por quê? Veja bem, quando você coloca indústrias no Nordeste, no Sudeste, a população do Sudeste vai toda para lá. Pá, 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 vai mãe, filha, tio, tudo para lá para o Sudeste. O que é que acontece? O Sudeste desenvolve economicamente. Mas o Nordeste desenvolve? Não. Beleza? O Norte desce para o Sudeste. Todo mundo para o Sudeste. O Sudeste desenvolve bem mais, mas o Norte fica lá travado. O Centro-Oeste para o Sudeste. Desce todo mundo. Cresceu economicamente o Sudeste, com as indústrias, com a urbanização e tudo mais. E as outras regiões brasileiras ficaram o quê? Subdesenvolvida. Sacou? O correto seria desenvolver todas as regiões de forma igualitárias. Ok? É por isso que essa desigualdade socioespacial que eu estou explicando para você, por isso que é a questão verdadeira, ela remete também às desigualdades sociais de tudo no Brasil. Quer ver uma coisa? Qual é a região mais desenvolvida do Brasil? Sudeste. Qual a região que tem maior população absoluta? Sudeste. Qual a região que tem mais urbanização? Sudeste. Qual a região que tem mais violência urbana? Sudeste também. Onde tem maior economia? Aí que está a contradição. Quanto mais poderio econômico, existem problemas sociais. Onde tem mais tráfico de drogas? Rio de Janeiro? Não é? E São Paulo? Que são dois estados, as duas cidades, aliás, né? São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas metrópoles nacionais, onde tem maior problemas de desigualdade social. Tá certo, gente? E assim, galera, poxa, já estou com saudade de vocês, viu? E aí, gostaram? Só vou aceitar se gostar com palmas. Gostaram? Muito obrigado, gente. Certo? Muito obrigado a vocês.
a Silvana, certo? Como temos mais um tempinho, né, Silvana? Temos? Tem mais quanto? Hein? A música? Ô, Silvana, e aí? Eu só vou cantar se Silvana me ajudar. Pronto, agora a gente vai terminar sendo convidado, né, por alguma gravadora desse jeito. Já que sou eu que vou cantar, imagine. Mas fique à vontade, professor. Eu faço a primeira. Você está com uma cópia na mão? É? Ah, você está sem cópia? Eu estou sem cópia. Não há problema. Não há problema disso. Tem certeza, professor? Meu Deus. Acho melhor deixar os alunos. Olha, quando a gente acabar aqui, né, a cantoria, podem ter certeza que a gente ainda vai falar sobre uma coisinha muito boa para vocês. 1 minuto. Eu vou cantar o primeiro stop, você canta assim. O ritmo você vai levando junto com eles. É um improviso. Gente, não improviso, viu, galera? Não tem... Olha, aqui tudo é ao vivo, viu? Não teve gravação, não teve nada. Tudo ao vivo aqui, viu? Igual o Faustão, tudo ao vivo. Que a grande mentira lá. Aqui é verdade, viu? Bora lá? Vamos lá. No ritmo de Thierry e Pablo, né? Tá certo? É Pablo e Thierry, a música romântica. Tá. Certo? É um pagode, é uma rocha, a rocha e pagode, né? Arrochando. Eu vou ser Pabla? Não. Na verdade... Você é o... Não. Como é o nome do outro? Você só fala o segundo refrão junto com ele. Ele vai acompanhar, você acompanha também. Tá bom. É improviso. Bora lá, gente. Para encerrar? Vamos. Para encerrar esse show maravilhoso, né? Bora lá. Vamos lá. Batendo palma e levantando. Olha, gente, a última que diz assim, a abertura é muito acional e você não fala nada não, viu? Porque ficou sem sentido na poesia. Mas ela existe na prática, mas não dá sentido. Só até 50 anos em 5 a gente encerra aí. Porque essa aqui ficou fora na hora que eu gravei. Vou tentar, na outra forma, dar um sentido melhor para ela, tá bom? Bora lá, para encerrar? Vocês me deixam... Vai? Bora lá! Bora. A palma, cadê? Tá. Assim, Cadê, ó. professor? Assim. Qual é o ritmo? Vargas, eu já te falei, deixa as multinacionais entrar aí! JK, eu não vou fazer isso, eu quero é nacionalizar. Aê, Silvana! Vargas, o DN, oposição, e você tá... Ajude ela, gente! Você tá nem aí! Ajuda, gente! JK, com as indústrias de base, o Brasil vai construir. De nacionais vai entrar de qualquer jeito. E você, com esse impedimento, eu vou deixar entrar no meu grupo. Brasília, todo mundo. Brasília construindo. Rodovias. No lugar das ferrovias. Indústria. A 50 anos em si. Aê! Aê! Uhul! Olha! Obrigada! Bota meu nome a aí, hora do Sérgio, autógrafo, a hora do autógrafo foi ali daqui a pouco, com tá? certeza. Eles gritaram, Silvana. Silvana. É porque eu tenho uma melodia aqui, eu vou repetir, tá? Gente, ó. Tô brincando. Gostaram? Sim. Adoraram? Sim. Então, palma pra mim e pra Silvana novamente. Tá certo? Sou Serjão. Assim, gente, ó. Eu sou diretor do curso Clique, preparatório para concurso, fica no bairro do Imbuí. E assim, no dia 24 agora, às 8 horas, vai ter um aulão de redação. Um aulão de redação. Eu vou estar fazendo esse aulão de redação junto com o professor nosso de lá. É uma coisa do curso Clique. Quem tiver interesse, se quiser, pega o telefone, por favor, de lá aí. Por favor, pega o telefone. Só vou dar o telefone, você, Silvana. Beleza? O telefone é 3484... Rapidinho. 3484-2484. Repeat after me. 3484-2484. 3484-2484. Não é isso? Cheio de 4, né? Mais uma vez.
3484-2484. Liga e procura mais informações sobre o aulão, tá certo? Gente, muito obrigado e até a próxima, viu? Serjão aí para vocês, viu? Obrigado. Eu não preciso dizer mais nada, né, professor? A resposta está aí, a gente fica feliz com essa receptividade dos nossos estudantes, inclusive, lembrando sempre, transmissão ao vivo. Aproveito e aí vocês vão me ajudar. Tem alguém que está assistindo e que pediu para avisar. A gente está na escola assistindo esses aulões. Quem é? Colégio Estadual Alaô Coutinho, que está aqui, está lá. Estão assistindo gente Cadê lá? o oi? Eles estão lá agora, ao vivo, assistindo lá agora. Alaô Coutinho, seus colegas estão me vendo lá? Eles estão lá, Ô, eles estão lá. Que mico eu tô passando? Pô, que E mico. me viram cantando também, mas Bah. é isso aí. Ontem nós recebemos também do colégio, aí é distante, agora eu quero todo o grupo dando um olá e um grito para os estudantes, gestores, todo mundo do Colégio Estadual, Adjaci Martins Durães, em Várzea Nova, Estão assistindo a NTE gente? 16. Todo mundo, gente, faz isso, ó. Tá assistindo a gente lá, ele ao vivo, é? Tudo ao vivo. Que massa, Esses velho. assistiram ontem. Hoje eu não tenho notícia, mas deve fica estar, o né? registro, né? O registro, claro. E a gente aqui tem algum tempinho. Eu vou agradecer ao professor e logo em seguida eu passo duas informações para vocês que são extremamente importantes, tá? Aí, junto com você, professor, quero de novo agradecer a presença dos gestores, professores, né, de todos que se envolveram para que, neste momento, os nossos estudantes estivessem aqui. E há aqueles também que estão lá, aqueles e aquelas que estão lá nas unidades escolares também, fazendo um esforço e se empenhando para que todos os estudantes possam assistir aos nossos aulões. Então, presente aqui nós temos, do Colégio Estadual Pacheco de Oliveira, Silvia Soares Veloso, professora de português. Cadê ela? Professora Silvia, cadê? E a professora Ana Cláudia Martins, de português. Ah, professora Silvia. Pô, beleza, Silvia. Eu já fiz o registro Ana Cláudia, no início. Né? Massa. A gente fez o registro no início, mas a gente sempre repete. Não, com porque certeza. uma coisa é quando se chega, outra coisa é agora, né? Quando a gente sai, depois de todas essas aprendizagens, porque todos nós aprendemos um pouco a cada dia. Com certeza. E eu tenho certeza que nós não sairemos daqui como entramos, porque a cada minuto nós aprendemos sempre alguma coisa, não é isso, professor? Com certeza. Já voltamos de outra forma. O também, Colégio Polivalente de Candeias, professor Olival Amorim da Costa, de matemática. Cadê o U e cadê o Cadê grito? o Ola? Professor Luiz Eusébio dos Santos, de inglês. Professor de inglês e matemática. Ô, massa aí. Tranquilo. Ótimo. Do Colégio da PM Francisco Pedro de Oliveira, Andréia França de Matos, coordenadora pedagógica. Levanta, Andréia, coordenadora. Vanusa Mas tem também. Corvelo de Araújo Caldas, professora de biologia. Ah, bióloga. E Cleide Santos da Silva, auxiliar administrativo. Que está ali administrativa, também. ótima. Colégio Alaô Coutinho, que eu não falei no início. Vamos lá. José Ferreira da Silva, de inglês. Cadê? José Pereira. Levanta! Levanta aí, professor. Levanta, professor. Beleza, professor? Adson Deiró Lins, de biologia. Ah, que massa. Fátima Maria Tamara, física e matemática. Oh, que legal, velho. Foi ela quem me disse que os alunos estão lá assistindo que né? foi preparado, tudo direitinho. E Cleide Conceição. Cleide! Cleide, beleza. Como vocês veem, alguns colégios colocou mais de 2 professores. A gente entende o cuidado, a gente entende a atenção
a gente entende o interesse, de forma que todos vocês possam estar aqui e outros em outros locais também possam assistir também aos aulões. E nós vamos repetir para vocês não esquecerem. Hoje à tarde nós teremos inglês e redação. Teremos amanhã redação e matemática pela manhã, química e física à tarde. Dia 22, sociologia e redação. À tarde teremos química e biologia. E dia 23, o último dia, professor Marival Chaves com física e biologia, depois com o professor Humberto Torres. E à tarde, geografia e matemática. Gente, à tarde a gente vai encerrar com matemática. Eu sugiro que vocês assistam. Elas vão ficar aqui? Não, eles voltam agora para casa. Professor Serjão, muito obrigada, parabéns pela aula. Poxa. Muito obrigada pela parceria. Uhum. Eu não preciso dizer muito, porque os alunos responderam à sua aula. Então, é isso aí. A gente agradece como, gente? Ó, só mais uma palavrinha para poder encerrar, galera. Olha, a prova do Enem, ou qualquer exame que vocês forem fazer ao longo da sua vida pregressa aí de estudante de ensino médio ou da universidade, vocês têm que ter um olhar de criticidade, um olhar diferenciado. Não se deixe abater por pessoas que às vezes dizem a você que vocês não são capazes, que vocês não podem. Olha sempre aquela música de Renato Russo que diz assim, ó, tem gente que está do mesmo lado de você, mas deveria estar do lado de lá, não é isso? A música Quem Acredita Sempre Alcança, ela traz uma frase que é muito interessante que vocês reflitam e coloquem em prática. Tá certo? Canta um pouquinho, professor, da música. Canta, não sei ela toda, não sei diga ela aí toda. que eu acompanho, eu sou fã, diga. Eu só sei um verso, mas assim. Qual é? Quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança. Alguém sabe aí? Alguém sabe? Tem gente que está do mesmo lado de você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente enganando a gente, deixa só a vida como está. Se a gente tem alguém que atende, se você tiver alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita eu não sei ela toda não. Alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Então, assim, gente, ó. Então, é acreditar, é ser diferente, tá bom? Vocês são importantes na vida de vocês, certo? Então, acreditem, estudem mais, se dediquem mais. Claro que vocês estão na fase de curtir também, mas estudem mais, se dediquem mais, sejam diferentes. Não vá na onda dos outros, tá certo? Sejam vocês, que vocês, com certeza, serão pessoas bem melhores do que vocês são hoje. É um desejo de coração, professor Serjão. Muito obrigado pela oportunidade, tá certo? Tá bom. Um momento. Não levanta, ainda tem uma coisinha. Tá cedo, ainda não deu nem 2 horas da tarde. Professor, muito obrigada. Vou dar um recadinho aqui. Obrigada. Com certeza. Teremos setembro e outubro, pode se preparar. Gente, o último recado que eu vou dar aqui para vocês, antes da gente se despedir e vocês voltarem para casa. Alguém aqui já ouviu falar do escolado? Metade sim, metade não. Então, eu vou ler um texto aqui rapidinho para vocês. Colega, coloque ele aí no ponto, mas não solta, por favor. Só deixa no ponto. Segura. Ok? Então, obrigada, professor, mais uma vez. Gabriel, acompanha aí, Olene. Veja aí o professor. Ok, o professor está indo, obrigada. Então, o escolado é uma solução integrada que faz parte da Agenda de Inovação Tecnológica da Educação Pública do Estado da Bahia. Uma ferramenta que visa fortalecer os elos de cada componente da comunidade escolar
em prol da qualidade da educação. Surge para facilitar as atividades diárias dos professores e professoras, bem como dos gestores e gestoras escolares e estudantes, promovendo informações sobre a educação e a comunicação entre a coordenação pedagógica e a família. O aplicativo Escolado é um instrumento que visa contribuir para qualificar as políticas públicas educacionais e para melhorar a aprendizagem dos estudantes. Vamos ver um vídeo, porque o vídeo fala melhor do que eu, esse último parágrafo aqui. Solta aí, obrigada. O som. Aí, tá bom já. Olá, bem-vindo ao Escolado. Vamos aprender a instalar o aplicativo? Primeiro, acesse o Google Play. Depois, digite o nome do aplicativo Escolado e clique em instalar para fazer o download gratuito. Pronto! Agora é só começar a usar o aplicativo. Viu? Foi fácil. Qualquer dúvida, entre em contato com o diretor de sua escola. Ok, vamos agora entrar no Escolado. Essa é a primeira tela do aplicativo. Digite seu e-mail e a sua senha. Caso seja a sua primeira vez, clique aqui para se cadastrar. Caso não lembre de sua senha, clique aqui e receba a nova senha no e-mail cadastrado. Pronto! Agora você já sabe tudo sobre o aplicativo Escolado. Fique ligado nas novidades que irão surgir. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o diretor do NTE responsável pela sua escola. Tchau! Gostaram? É isso. Então, gente, todo esforço, seja ele tecnológico, ou físico, ou presencial, como qualquer que seja, na educação, a gente tem sempre como alvo os nossos estudantes, a melhoria e o sucesso de todos vocês. Então, todo esse empenho, seja ele de que forma for, ele tem esse objetivo. E a gente deseja a vocês muito sucesso no Enem e em qualquer outra parte da vida de vocês, em qualquer outra escolha que tenha aí pela frente. As professoras, mais uma vez, elas estão aqui bem diante de mim, e a gente não pode nunca deixar de agradecer aos nossos professores que acompanharam os estudantes, porque sabemos que o trajeto é um pouco distante. Esta semana, nós estamos trazendo estudantes da região metropolitana, e, por isso, às vezes, a gente demora um pouco, né, para começar, porque a gente espera, pelo menos, chegar até o terceiro colégio, e de forma que a gente possa também cuidar para que não se prejudique, né, não fique prejudicado a aula começar e a maioria não estiver presente. Enfim, é com essa forma que a gente vai finalizando esta manhã, lembrando que, no dia 11, foi o dia em homenagem a quem? 11 que passou, quem lembra? Eita! Eu vou pedir aos professores que respondam, porque, na verdade, os homenageados são vocês. E aí, professores, dia 11 foi o quê? Foi dia do... Gostei! Aí, tá vendo? A gente está cheio de professor aqui dentro também. Então, gente, eu vou ler aqui para a gente se despedir uma mensagem em homenagem ao Dia do Estudante. Fica registrado. Sonhadores, tagarelas, tímidos, ousados, gente boa, gente linda, gestos alegres, olhos vivos, inteligentes ou quedados, são eles, os nossos estudantes. Cheios de vida e esperança, falando com o corpo todo, sentindo com a alma inteira, rebeldes, inconformados, críticos, risonhos ou tristonhos, mas cheios de belos sonhos, estudando com afinco ou levando na brincadeira, assumindo suas responsabilidades, ou então executando tarefas simplesmente por executá-las. Almas nobres, solidárias, impetuosos ou veementes, quando se vão para outras paragens, para os seus estudos continuar,
ou então outros mistérios desvendar, parece que levam um pedaço de nós. Pois partem qual filho amado, a quem sempre desejamos toda sorte de venturas. Estejais preparados, estudantes amados. Alguém chama pelo vosso nome. É a família, a comunidade, o país, que espera a vossa resposta. Sereis capazes de escrever uma bela história, com certeza a história de um mundo melhor. Lembrai-vos também, ao celebrar as conquistas, de exaltar as dificuldades que vos fizeram crescer e evoluir, e que nenhum fracasso será definitivo enquanto vivos estivermos. Muito obrigada a todos vocês que acordaram cedo e que aqui estão. Um abraço a todos e até breve. Devagarinho, porque vocês vão receber um lanche ali na saída. Todo mundo fica feliz. Obrigada a todos.